Qual é o papel das criptomoedas na próxima crise econômica mundial? Bem-vindos a mais um vídeo da Escola de Investimentos Digitais. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão seguindo, assistindo o canal, comentando e curtindo. Olha, muito obrigado pelo apoio e interesse de vocês. Isso significa muito pra gente. Então, vamos começar com o vídeo. A primeira questão que eu quero responder é por que certamente acontecerá a próxima crise econômica mundial? Bom, se você observar o ciclo econômico nos últimos 150 anos, você vai ver que entre cada 10 a 20 anos sempre acontece uma grande crise econômica. Um bom exemplo disso é a crise de 2008. Se você analisar de trás para frente, a partir daí, até pelo menos 1929, na Grande Depressão, você vai ver que sempre teve um período de crise que acontece mais ou menos em períodos lineares entre 10 a 20 anos de distância uma da outra. E, seguindo esse cronograma, tudo indica que a próxima grande crise econômica mundial vai acontecer necessariamente em até 2022, no máximo. E o que essa janela de crise vai propiciar? Bom, gente, isso vai propiciar o mesmo que sempre propiciou todas as crises econômicas. É o controle mundial. Mas o que eu quero dizer aqui com controle mundial? Vejamos, cada vez que uma crise econômica acontece, uma parte da população mundial fica cada vez mais pobre, e uma outra pequena parcela da população mais rica do mundo fica cada vez mais rica. E olha só, gente, existem evidências de sobra quanto a manipulações que observamos acontecer no mercado financeiro, curiosamente sempre antes de estourar uma crise econômica. Porque eu não sei se você sabe, mas vale lembrar que o mundo financeiro é absolutamente controlado. Agora deixa eu te trazer uma novidade. Existe uma tentativa de controle no mundo que é maior do que o controle dos bancos centrais das maiores potências econômicas mundiais, que são as sociedades secretas. Agora, qual o objetivo das sociedades secretas milenares que não seja controlar tudo o que acontece no mundo? E não por acaso, se você pegar as pessoas mais ricas e mais poderosas do mundo, todas elas são parte de alguma organização secreta. Então, logicamente, elas controlam as crises econômicas também. Nada acontece por acaso. Só que a diferença da próxima grande crise econômica é que ela tem um propósito a mais. E olha só, gente, com certeza que esse propósito é aniquilar o uso de dinheiro de papel e trazer a sociedade para um sistema financeiro completamente digital. Isso porque o sistema digital é muito mais fácil de controlar. Por exemplo, se eu pegar uma nota de R$ 20 da minha carteira e ir no mercado comprar alguma coisa, ninguém sabe o que eu comprei, quando eu comprei e aonde eu comprei. Agora veja, se você está usando um dinheiro digital ou se você está usando um cartão de débito ou cartão de crédito, fica bem mais fácil de conseguir controlar essa informação e fica bem mais fácil de saber que horas você comprou, aonde você comprou e o que você comprou. Então, logicamente, todas essas informações podem servir para controlar a população, porque essa é a meta desde antes de Cristo, de todos aqueles que detêm o poder. É o controle total da população. E atualmente, uma das maneiras que eles têm para fazer isso é através de uma sociedade sem dinheiro de papel, que tem a ver com aquela questão do microchip, que algumas pessoas até acreditam no lance da marca da besta, o 666, o anticristo. Mas aí você pode pensar, bom, mas por que eu vou usar um microchip para pagar alguma coisa se eu posso pagar com dinheiro? Não, o microchip teria que ser forçado à população. E qual seria o motivo mais propício para isso? Quando estivermos em uma sociedade que lida apenas com a economia digital, com moedas digitais. A revista The Economist previu, nos anos 80, que isso aconteceria mais ou menos agora, nessa época, por volta de 2018. Mas, logicamente, que não dá para manipular todos os aspectos do mundo, né? Por isso, nossa análise é de que isso dá para acontecer até 2022. Então, vamos lá. Esse é o porquê e quando vai acontecer. Mas agora vamos ver como. Bom, a sociedade é controlada. Ponto final. Isso é óbvio. Todos os aspectos são controlados. Mas nós temos vários indicadores técnicos e fundamentais de mercado que podemos analisar.
Para isso, vamos olhar para a crise de 2008. Por que, na verdade, isso aconteceu? Bom, porque os bancos receberam carta branca para começar a dar empréstimo para todo mundo. Então, até gente desempregada, estudante, todo mundo começou a tirar empréstimo no banco para comprar casa. Daí o preço do mercado imobiliário foi maravilhosamente subindo e todo mundo achando maravilhoso. Crente que ficariam ricos e tudo mais. Porém, como já era de se esperar, as pessoas não conseguiram pagar. Até porque empréstimo tem juros. E o juro vai subindo se as pessoas não pagam. Então, o final disso é o calote na economia, que é quando o débito não é pago. E foi por isso que muitos bancos fecharam durante essa crise. O caso mais famoso desses foi o banco Lehman Brothers, que foi um grande banco que fechou e foi o estopim para o estouro dessa bolha. Mas estourou outra coisa também na crise de 2008, que foi a queda do preço do petróleo. Essa queda despencou drasticamente o preço do petróleo. Isso afetou diretamente países como a Venezuela, a Rússia, países do Oriente Médio, países e economias que dependiam fundamentalmente do petróleo. E a gente sabe, não é bobo, que isso afetou o Brasil também, apesar do governo da época ter mascarado isso. E bom, a próxima crise, como todas as outras crises, vai ter provavelmente o começo nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é praticamente o centro da economia global. E o dólar é a moeda internacional desde 1970, quando Richard Nixon, que era o presidente dos Estados Unidos, e até mais ou menos naquela época todo o dinheiro de papel era ligado ao ouro. Você poderia ir no banco com uma nota de 1.000 cruzeiros, por exemplo, e depois de 10 horas receber o equivalente em ouro. Mas daí, o dólar parou de ser ligado ao ouro e virou uma moeda fiat, assim como todas as outras moedas de papel do mundo. O que significa que elas não são mais obrigadas a nada. Elas são agora apenas papel, o que logicamente não é sustentável. É inflacionário. E eu quero dizer com isso que o dinheiro não tem mais lastro em qualquer coisa, como era com o ouro. Agora, o lastro desse dinheiro, o lastro fictício, né, é simplesmente a confiança no governo. Só que o dólar, nessa época do Richard Nixon, foi ligado ao petróleo. Por isso que em algum momento aí da sua vida você já ouviu falar em algo chamado petrodólar. O que significa que o petróleo só pode ser vendido ou comprado internacionalmente quando usado em dólar. Por isso que qualquer país no mundo, quando for comprar o petróleo, essa transação tem que ser feita em dólar. Por isso que o dólar é tão poderoso e por isso que a economia americana também cresceu tanto. Agora, a partir do momento que o petróleo não for mais a única moeda usada para medir o valor das commodities, não apenas o petróleo, como outras coisas, aí a gente vai ver uma queda desastrosa no dólar. E o que isso significa? A próxima crise financeira mundial. A gente já vê a China, a Rússia, Irã, Iraque, Síria, até mesmo a Coreia do Norte, já tentando trocar outras commodities com seu próprio dinheiro. A Rússia, por exemplo, vem comprando em rublos, a China comprando em yuan e por aí vai. Isso já está mostrando que o mundo já está saindo dessa questão do dólar. Só que, enquanto a Arábia Saudita ainda usar o dólar para o petróleo, o dólar não vai deixar de ser essa moeda forte. Mas em algum momento isso vai ter que acontecer. Então, esse é um dos fatores que vai levar, que vai iniciar, vai ser o gatilho para essa crise econômica global. É o fim do uso do dólar. Agora, outro fator é a questão do endividamento interno. A população mundial está ficando cada vez mais em débito. A situação econômica está feia, no Brasil está feio, no mundo inteiro está feio, na América do Norte, na Europa, no mundo inteiro. E isso, gente, é de propósito. Um sistema orquestrado justamente para a população entrar cada vez mais em débito. Veja bem, os nossos avós antigamente trabalhavam para juntar dinheiro para comprar aquilo que os servia. Muito dificilmente essas nossas gerações antepassadas, quanto mais antigas, mais dificilmente eles entravam em dívida por algo que não pudesse pagar. Hoje as pessoas já crescem doutrinadas a entrar em débito. A geração dos nossos filhos tem que entrar muito mais em débito que a nossa geração e a geração dos nossos pais. Hoje, para entrar na faculdade, por exemplo, já tem que fazer um empréstimo para poder pagar a faculdade. No Brasil, o endividamento estudantil já chega a 13 bilhões de reais. Nos Estados Unidos, gente, já está mais do que 1 trilhão de dólares só em débito estudantil. Outra coisa também é a mentalidade da sociedade. Isso também não é por acaso. As pessoas, quanto mais jovens, têm essa mentalidade de consumir, 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 gastar. Tem gente que sofre para pagar aluguel, mas vai em viagens caras, compra aquela bolsa da moda só para postar foto no Instagram. Essa mentalidade da sociedade de hoje, do consumismo, do cartão de crédito, empréstimo, etc., é você entrando em débito. Você está comprando coisas com dinheiro que você não tem. E olha só, esse ciclo vicioso de débito vai ser um dos pontos principais que está desencadeando de forma orquestrada essa próxima crise econômica. Então, olha só,
A primeira coisa é a questão que eu expliquei da quebra do dólar. A outra coisa é a questão do endividamento da população. E agora vamos falar das trade wars, que são as guerras econômicas que estão acontecendo no momento. A mais importante é a que estamos vendo sem dar devida atenção, que é entre a China e os Estados Unidos. Essa briga começou em 2018 e agora está cada vez maior. O que significa que os Estados Unidos estão colocando tarifas na China e a China colocando tarifas nos Estados Unidos. E para quem não sabe, a maioria das coisas que existem hoje nos Estados Unidos são importadas da China. Elas são fabricadas lá, porque desde o século passado, todas as companhias que tinham suas fábricas nos Estados Unidos, hoje elas terceirizam essas fábricas para a China, porque lá a mão de obra é ridiculamente barata. E por isso a China é dona de muito do débito externo dos Estados Unidos. Então, olha só, essa guerra tarifária prejudica a população. Primeiro de tudo, porque o preço das coisas sobe ainda mais, e segundo, que se a China decide cobrar o débito dos Estados Unidos, aí vai desencadear uma verdadeira catástrofe econômica no país. E como eu falei, por causa da globalização de hoje, que tudo está conectado, se alguma coisa acontecer nos Estados Unidos, vai ferrar todas as economias do mundo, ainda mais do que em 2008. Porque em 2008, quando teve aquela crise, não era tão extrema a ligação econômica entre, por exemplo, Estados Unidos e China. Mas hoje já está muito mais, ou seja, vai ter um efeito muito maior. Então vamos lá. O último ponto que eu queria falar é o mercado de ações despencando. Gente, o mercado de ações sofre manipulação, como eu falei, por essas pessoas, essas elites que estão enganjadas em sociedades secretas que desde sempre almejam controlar o mundo. Se vocês não têm nenhum conhecimento sobre isso, acham que isso é teoria da conspiração, é bom dar uma pesquisada aí por conta própria mesmo. Tem muito material disponível na internet para você se informar nesse sentido. Então olha só, uma vez que eles têm força para manipular os mercados de ações, logo praticamente eles conseguem decidir o preço do ouro, do açúcar, do feijão, de tudo. E isso não é por acaso, ou só para faturar mais. Essas pessoas querem controlar tudo. Isso está à vista de todos, como eu disse, é só você pesquisar um pouco que você vai ficar sabendo. Vou dar um outro exemplo. Em 2016, nas eleições do Trump nos Estados Unidos, os rumores de todos os economistas ligados ao mercado financeiro, todo mundo analisava a mesma coisa. Se o Trump ganhasse, o preço do ouro iria subir. Porque o ouro é uma commodity que, quando tem alguma vulnerabilidade política, o preço do ouro sobe. Porque o ouro é uma das coisas mais seguras que você pode investir para proteger seu capital. Porque, por vários fatores, até então, o ouro sempre vai ter valor econômico. Até então. Agora, todo mundo que investiu no ouro quando o Trump foi eleito, isso foi 90% dos investidores de ações, o que aconteceu foi que, quando o Trump ganhou, o preço do ouro despencou. E as pessoas perderam milhões em um dia. Agora, como isso é possível? É simples, gente. Esse grupo seleto de pessoas manipulou o mercado para as pessoas comprarem ouro em massa, ao mesmo tempo em que eles começaram a vender toneladas de ouro. Então eles fizeram o preço do ouro baixar de propósito, fazendo com que todas essas pessoas perdessem dinheiro e esse dinheiro fosse todo para essa mínima parcela de manipuladores organizados. Esse tipo de manipulação também foi vista para criar a Depressão de 1929. Isso também pode ser usado de novo para criar essa próxima crise econômica mundial, porque quando o mercado de ações dos Estados Unidos começar a sofrer, vai ser o mundo inteiro sofrendo. Então, o ponto principal que eu queria falar desse vídeo é que essas crises econômicas, elas são manipuladas e elas não acontecem por acaso. E tem uma crise enorme para acontecer nos próximos anos que vai servir para trazer o que muitos acreditam ser a nova ordem mundial, que vai obrigar as pessoas a colocar um microchip para trazer à tona essa nova sociedade digital, onde tudo é eletrônico. E isso vai aumentar a capacidade de controle da população mundial. Então, olha só, o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Nada. Mas existem algumas medidas que você deve tomar para diminuir o impacto ou até mesmo começar a se beneficiar com isso. Então vamos lá. Se você tem dívidas no momento, seja com banco, por exemplo, tenta exterminar essa dívida. Você precisa acabar com as suas dívidas e não adquirir outras. Não entre mais em nenhum tipo de financiamento daqui para frente, seja para comprar uma casa, um carro. Não faça isso. Não empreste seu dinheiro para ninguém, não guarde seu dinheiro, nem no banco, nem em fundos de investimento sem liquidez, muito menos em poupança ou debaixo do colchão. O que você tiver de dinheiro que possa investir, não invista em dólar. Porque eu sei que brasileiro gosta de investir em dólar, né? Mas o dólar está começando a entrar em xeque no momento, como eu falei. Então vamos lá. Primeiro, para se proteger, invista em ouro físico.
compra ouro, o máximo que você conseguir de ouro. Agora, tanto para se proteger, quanto para se beneficiar, ganhar vantagem, né? Ganhar espaço, ganhar dinheiro mesmo também, invista em Bitcoin. Separe o máximo de dinheiro que você conseguir e compra Bitcoin. Fundamentalmente, o Bitcoin já é ao mesmo tempo o dinheiro e a commodity de segurança mais forte que existe no momento. E será o ativo mais estável, totalmente imune à inflação, pois na verdade é deflacionário e tão escasso quanto o ouro. Então, essa é a melhor maneira de você se prevenir e se posicionar para o que inevitavelmente está por vir. Portanto, não se pergunte se isso realmente vai acontecer. É como eu te falei e te mostrei fontes, provas e evidências. Tudo para afirmar para você que essa crise vai, sem dúvidas, acontecer e será nos próximos 3 a 4 anos. Então, gente, esse foi o vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem os links das nossas redes sociais. Se você não tem ideia sobre como fazer para comprar Bitcoin ou fazer trade de criptomoeda, nossa equipe também vai estar deixando aqui embaixo um link para você fazer nosso curso Trader Digital para iniciantes de forma 100% gratuita. Olha só, e não se esquece de compartilhar esse vídeo para as pessoas que você acha que precisam assistir esse vídeo, que precisam se informar, se atualizar e se preparar para o que está por vir. E outra coisa, vai ser muito bom se você deixar nos comentários a sua opinião, o que você pensa disso tudo, qual é a sua ideia, se você sabe alguma coisa sobre sociedades secretas e possa contribuir com alguma informação, algum link, alguma notícia, qualquer coisa, ou se conhece alguma profecia que corrobore com todo esse cenário atual. E, gente, se por acaso você tem algum pensamento que seja contrário a algo que eu tenha falado aqui, pode comentar também a sua opinião, a sua avaliação nos comentários, mas claro, de uma maneira educada, civilizada, por favor. E não esquece, é claro, de seguir o canal para assistir mais conteúdos como esse, sobre economia digital, trade de criptomoedas e muito mais. Obrigado por assistir e até a próxima.